Leitura do livro Pedro Alecrim, escrito por António Mota. Capítulo 1. Terminaram as aulas e começa a confusão. Parecemos carreiros de formigas a correr para dentro das caminhonetas, quase sempre velhas e a largar fumaradas de gasóleo queimado. Não há respeitinho por ninguém, como costuma dizer a Dona Judite, a contínua que está à entrada da escola que, dentro daquele cubículo, faz-me lembrar um pássaro numa gaiola com telefone. O que importa é arranjar um lugar sentado. Quem não chega a tempo faz a viagem de regresso a casa a pé, de pé. Luís nunca corre e é o último a chegar. Vem com muita calma porque sabe que tem sempre lugar nos bancos de trás. Há um grupinho que se encarrega de lhe marcar o assento. Muito alto, sempre bem vestido, de cabelos compridos e encaracolados. Luís pesa o dobro de mim e nunca está calado. Não sei onde aprendeu tantas anedotas e adivinhas, nem como consegue inventar tantas piadas. Em dias de prova de avaliação, aparece sempre de gravatinha e cinto largo. A princípio era uma grande risota vê-lo assim encadernado. Havia piadas. Mas o Luís não se aborrecia e avisava. Podem rir mais, muito mais. Riam muito, mas fiquem sabendo que eu tenho muito respeitinho pelas avaliações. Não demorei muito tempo a descobrir a razão daquela estranha forma de vestir em dias de prova escrita. Luís serve-se da gravata, do cinto e das mangas da camisa para colocar copianços. Ontem começamos a rir quando a professora de português ameaçou que, se descobrisse alguém a copiar, punham logo fora da sala e dava-lhe um zero. E o Luís, o gordo Luís, com o ar mais sério deste mundo. Ó setora, copiar, nós, era o que faltava. A gente não sabe fazer dessas coisas. Ainda somos muito novinhos. Não gosto muito do Luís, porque um dia, já lá vão alguns meses, resolveu pôr toda a gente a rir na caminhoneta, afirmando que eu andava ali por engano. Que o meu lugar era na escola primária, junto dos copinhos de leite, a fazer redações sobre as estações do ano. Não gostei nada da piada. E cantei-lhe, enervado, tudo o que me veio à cabeça. Claro que levei uns sopapos, que nem doeram muito. Fiquei com o olho esquerdo inchado e 2 botões da camisa arrancados. Por acaso uma camisa novinha a estrear. Quando entrei em casa, a minha mãe afligiu-se. Queria saber pormenores, mas eu não lhe disse nada. Então ela começou uma conversa que nunca mais terminava. A minha mãe, quando começa a barafustar, é assim como uma trovoada em abril. Fala, 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 fala e de repente cala-se. A partir desse dia nunca mais quis conversas com o Luís, nem me juntei ao grupinho que costuma acompanhá-lo. Capítulo 2. A caminhoneta vai ficando vazia paragem após paragem. Quando eu e o Nicolau, e também a Rita, a Joana e o Martinho descemos, o motorista tem a acompanhá-lo apenas o silêncio da caminhoneta, que arranca aos solavancos, engasgada em fumo negro. A Joana não se cansa, entra logo em casa que fica rente à estrada. Espera um cão minúsculo, o Beloy, que nos cumprimenta com meia dúzia de ladridos. Já com a motorizada a trabalhar, bem acelerada, sem guarda-lamas e bastante amolgada, o Afonso, irmão da Rita, aguarda-a com impaciência, prestes a começar uma corrida louca. Não sei como é que a Rita ainda não nos apareceu com um braço engessado ou com a cara toda pintada como tintura. O Afonso adora correr. Só não treina a sério para campeão nacional de motocross porque não tem dinheiro para comprar uma máquina potente. O Martinho entra na loja da mãe, um pomar ali perto da paragem da caminhoneta, sempre cheio de abelhas que se fartam de reinar sobre a fruta. Ficamos eu e o Nicolau. Para chegarmos a casa temos de andar um bom pedaço por entre campos e montes. De vez em quando assustamos-nos quando, saído de uma lura, salta um coelho bravo e foge a grande velocidade. Ou vemos as perdizes a levantar voo, assustadas com a nossa presença. E lá vamos nós a subir, sempre a subir. Que ideia tola foi essa dos nossos pais terem resolvido morar numa aldeia tão pequena? São 20 casas, contadas e recontadas, com 5 lâmpadas públicas quase sempre fundidas, 2 fontenários e um lavadouro público, uma capela e uma venda onde há tudo, desde fósforos a panelas. Felizmente que a luz elétrica chegou ao Pragal, quando eu andava na escola primária. Lembro-me que nesse dia estouraram foguetes e o tio Zé Maria Coxo, o dono da venda, ligou a televisão a cores e fartou-se de vender bebidas e repousados. O Nicolau e eu sabemos os caminhos de cor.
Sabemos o sítio onde fica uma pedra mais escura, onde brota a mais pequenina nascente, o local exato de um buraco mais avantajado. E somos amigos das rãs, que vivem descansadas nas poças de água, cobertas por uma manta de limos verdes. Um dia apareceu numa poça, sempre coberta por mosquitos, uma grande quantidade de cabeçudos. O Nicolau disse que estávamos com sorte, pois o que nós tínhamos descoberto na poça eram peixinhos acabados de nascer. Qualquer dia ficariam grandes, depois era só ter o trabalho de os agarrar e levá-los para casa. Costumo acreditar, mas calei-me. Não duvides, tu vais ver, dizia o Nicolau todas as vezes que parávamos junto da poça. Como é que vieram aqui nascer? Perguntei um dia, farto de esperar pelos peixes. Nicolau pôs-se a olhar o céu, a ver se a resposta caía das nuvens. Dei a pedacinho e íamos já a subir em costa, explicou muito sério. Tão fácil. Um pássaro apanhou um peixe no rio. O peixe estava cheio de ovos. Pois, o pássaro ia levá-lo para cima de um penedo para o comer com muita calma, mas o espertalhão do peixe escapou-se-lhe do bico. Foi isso. E depois? Perguntei sem perceber nada. Põe a cabeça a funcionar, rapaz. O peixe veio aos trambolhões por ali abaixo, por acaso caiu na poça cheio de susto e desovou. Quando o pássaro apanhou o peixe, claro que não viu os ovos. Aquela explicação convenceu-me. Já eu sonhava com os olhares admirados de meus irmãos ao verem a sacalhada de peixes, quando o encanto se quebrou. Um dia fomos à poça espreitar e vimos uma grande quantidade de rãs pequeninas com aqueles olhos muito abertos. Ficamos calados, desanimados. E depois desatamos a rir como loucos. Só paramos quando as barrigas nos começaram a doer. Ai Pedro, é tão triste ser analfabeto, costuma agora dizer o Nicolau, quando passamos na poça e ouvimos o coachar das rãs. Capítulo 3. Para que a mãe possa tratar da lida da casa, o Martinho toma conta do pomar até serem horas de fechar as portas. À noite apetece-lhe ficar muito quieto a ver televisão, mas a mãe, que não é para brincadeiras, começa a ralhar e obriga-o a estar em frente dela, sentado à mesa com os livros abertos. A mãe do Martinho mal sabe ler, mas de contas percebe ela. Faz mais depressa uma soma de cabeça que o freguês com uma máquina de calcular. De vez em quando deita uma olhadela ao livro que o filho está a ler, a ver se ainda não virou a página. Na ideia dela, um quarto de hora é mais que suficiente para se estudar uma página. O Martinho conta essas coisas rindo muito e eu calo-me. A minha vida é diferente. Mal entro em casa, pouso a pasta e corro para um campo cortar a erva tenra para os vitelos que se fartam de reclamar no estábulo. Vou a outro campo buscar as ovelhas e as cabras que me aguardam, presas às estacas. Corto lenha e acarreto-a para a cozinha. Vou à fonte buscar regadores de água e encho os pies dos porcos que não param de fuçar no estrume, sempre sujos e esfomeados. Só depois de jantar é que começo a fazer os deveres de casa. Apesar dessas canseiras, não me tenho saído mal. Claro que não sou bom aluno, de vez em quando tenho negativas, mas lá me vou aguentando. Difícil foi o primeiro ano. Eu ia da escola primária com os olhos tapados e toda aquela barafunda confundiu-me, sobretudo as salas de aula. Sala A, pavilhão C, sala D no pavilhão A, agora numa, depois noutra, em baixo e em cima, que grande confusão para entender aquilo. Numa parede estava afixada uma lista com os nomes dos livros e dos materiais que era preciso comprar. Quanto tempo não estive ali a passar por um caderno com a letra muito bem feitinha, aquele batalhão de palavras intermináveis. Depois o dinheiro não chegava para tudo, e a mãe dizia aflita: Já estou arrependida de te pôr a estudar. Se ficasses aqui, talvez fosse melhor. Podias aprender uma profissão. Então fica assim tudo tão caro. Não andarás a jogar numas máquinas que só sabem comer moedas? Eu jurava que não, que era mesmo assim, tudo caro. O meu pai suspirava fundo uma série de vezes e em seguida desabafava. Está muito bem. O baile anda a ficar cada vez mais lindo. Se continuar assim, acaba-se depressa a dança. E dizem eles que o ensina de graça. Conversas. Só conversas. Eu entendia-os, mas não podia fazer nada. E por mais voltas que desse à cabeça, também não conseguia perceber para que eram precisos tantos livros, tantas coisas e coisinhas. Mas tudo se foi arranjando. O pai vendeu um bezerro na feira e o dinheiro apareceu. E quando disse que precisava de um fato de treino e de sapatilhas para as aulas de educação física, meu pai irritou-se. Que pouca vergonha! Na escola aprende-se, não se joga. Francamente, é demais. Para que servem estas modernices? Anda tudo maluco. Paciência, enquanto andares lá não te vou deixar ficar mal. E não deixou. Comprou-me um fato de treino e umas sapatilhas. Coisas fracas, baratinhas. Agora pensando nesse primeiro mês de aflições, apetece-me a rir. E não posso esquecer a falta que a professora de português me marcou logo na segunda aula.
Tocou a campainha e eu, não sei por que razão, deixei-me ficar um recreio. Quando dei conta que os meus colegas de turma tinham desaparecido, desatei a correr. Com a pressa, bradei portas, salas e pavilhões. Finalmente bati na porta certa, aflitíssimo. O Luís escancarou um sorriso trocista na porta aberta e a professora perguntou com uns pinhos na voz: O que aconteceu, rapaz? Perdi-me, senhora doutora. Não sabia qual era a sala. Uma gargalhada de toda a turma bateu-me em cheio na cara. Que engraçadinho. O menino pode entrar, mas fica já a saber que não lhe vou tirar a falta. Olha o espertinho. A professora tem um feitio esquisitíssimo. Até parece que não gosta de estar naquela escola a dar aulas. Como é que se pode gostar de português com uma professora assim? Capítulo 4. Por causa da falta de dinheiro, eu e o Nicolau fizemos uma sociedade que durou 3 meses. Infelizmente não deu os resultados previstos e agora, quando nos lembramos dessa loucura, dá-nos vontade de gargalhar. Quem teve a ideia foi o Nicolau. Em meados de outubro, andávamos já no 6º ano, o Nicolau, depois de muitos rodeios, perguntou-me: Ó Alecrim, não queres ficar rico? Claro que essa pergunta não tem resposta. Quem me dera. Tenho andado a pensar e acho que com alguma sorte podemos ser ricos. Bem, não pode ser já, ainda temos de esperar algum tempo. Se tu quisesses, fazíamos uma sociedade. É que para ficarmos milionários temos de gastar algum dinheiro. Eu não estava a perceber nada, mas agradava-me ouvir aquela estranha conversa. Sentamo-nos num penedo e o Nicolau, cada vez mais entusiasmado com as próprias palavras, contou-me pormenorizadamente o plano que não havia de demorar muito tempo a pôr-nos a nadar em dinheiro. Bem, a nossa sociedade tem de ser secreta, ninguém pode saber. Tem de ser um segredo entre nós. Um segredo tão bem guardado que nem a nossa sombra pode saber. Por isso temos de jurar. Juras, Pedro? E eu, concordando em absoluto com as palavras do Nicolau, jurei de olhos bem fechados e com os dedos em cruz encostados à boca. Juro, pelas alminhas do outro mundo, que vou guardar este segredo. E se falar, ceguinho seja eu. O Nicolau repetiu as mesmas palavras. E nessa noite, alvoroçado com a riqueza que não tardaria, custou-me a adormecer. Revirava-me na cama e sorria com os olhos fechados. Imaginava o espanto de toda a gente quando eu e o Nicolau anunciássemos com grande solenidade: Pois é verdade, nós somos ricos. No dia seguinte, acordei mais cedo e corri pelos atalhos para encurtar caminho. Esbaforido com a correria, encontrei o Nicolau junto de uma ribeira onde cresciam agriões em barda. É sempre a mesma lesma, disse o Nicolau. Pusemos-nos a cortar e a escolher com mil cuidados os agriões e metemo-los em 2 sacas de plástico. Como o Nicolau tinha previsto, quando chegamos ao pomar da mãe do Martinho, conseguimos vendê-los. Para começar, não está nada mal, regozijou-se o Nicolau, metendo no bolso a nota de 100 escudos que a mãe do Martinho nos dera, recomendando que lhes levássemos mais. À tarde, pelo caminho, achamos que era melhor guardarmos o dinheiro num esconderijo seguro. Assim não havia tentações de o gastar. Arranjamos uma lata vazia de leite em pó, metemos lá dentro o dinheiro e demos voltas e mais voltas à procura de um sítio seguro. Depois de muitas hesitações, acabamos por enfiar a lata no buraco de um tronco de carvalho velho que ficava rente ao caminho. E sem nunca abrirmos a boca, fomos metendo na lata o dinheiro que íamos ganhando com a venda dos agriões. E para termos a certeza de que não estávamos a ser roubados, todos os dias enfiávamos os braços no buraco do carvalho, retirávamos a lata, sacávamos a tampa e contávamos e recontávamos o dinheiro acumulado. Um dia ficamos desolados. Os agriões tinham desaparecido. Alguém os cortara para dar ao gado. Lá se foi a nossa mina. Acabou-se o nosso tesouro. Lamuriou-se Nicolau. Mas como tínhamos de continuar a juntar dinheiro para ganharmos a fortuna e depois de darmos muitas voltas ao miolo, resolvemos levar para o pomar da mãe do Martinho molhos de nabos sempre bem atados, 4 a 4, com folhas de piteira. Aliás, nabos era coisa que não faltava nos campos de Nicolau. Tanto eles eram que até nos arrancavam para dar aos animais. Vendemos castanhas mais serôdias, grelos e pencas. E fartamos-nos de juntar dinheiro com os cogumelos comestíveis que achávamos nas bordas dos campos e entre as bolsas. Um dia contamos e recontamos o dinheiro, algumas notas já trasandavam a mofo, e começamos a saltar loucos de alegria. Eu não disse? Conseguimos! O dinheiro chega e sobra. E o meu coração batia com muita força quando entramos na papelaria Sandra e pedimos que nos vendesse 4 frações do bilhete da lotaria do Natal que estava exposto na montra. São para o meu tio, disse o Nicolau, para não haver desconfianças. Calha bem ter mandado estes trocadinhos todos, disse a empregada toda contente. Sobraram 15 escudos. 2 chicletes? Perguntou o Nicolau.
Manda vir, sussurrei eu, admirando os papelinhos mágicos que tinha na mão. Entretanto, começaram as férias e eu esperei ansiosamente que o dia do sorteio chegasse. Na noite em que o sonho se desfez, senti-me o mais infeliz de todos os rapazes do mundo. Inventei uma dor de barriga e deitei-me cedíssimo. Tanto trabalho para nada. Que grande injustiça, pensava eu amargurado, com uma vontade muito grande de chorar o mais alto possível, de gritar até ficar rouco, de ferrar as mãos. Que grande desilusão. Claro que a sociedade se desfez. Eu e o Nicolau nunca mais levamos nada para o pomar da mãe do Martinho. Ela de vez em quando dizia: Então, agora nem salsa trazem? Não temos tempo, não temos tempo, inventávamos nós.